Então, pessoal, eu vou trazer só uma visão aqui para a gente ter um norte de o que a gente precisa para fazer pesquisa e desenvolvimento relacionado a IA, certo? Porque tem muito assunto aí e é a constante mudança. Nós temos que organizar. Se você vai para um curso, um treinamento, certo? Isso é legal, tem vários cursos aí. Mas você precisa ter para começar ali a dominar, a gente controlar a IA, né? Tentar ali fazer o controle, nós precisamos entender alguns assuntos. Eu coloquei aqui vou aqui no Nano, vou entrar aqui no Nano assuntos.py. O que eu quero dizer para vocês, o que a gente precisamos aqui. Ó, minha seta aqui, certo? Estou selecionando aqui no capítulo 1. O que a gente precisa entender, primeiramente? A gente precisa entender a evolução do fluxo de trabalho das IAs. A gente vai ter que traçar a transformação do fluxo de trabalho IA desde o final ali de 2022 para cá, para a gente entender ali o momento, como funciona, certo? Desde as interações simples, como APIs, que já vem muito tempo, até ali no momento de geração aumentada, e também a gente vai explorar novos avanços recentes, como ajuste fino, destilação de modelos, aprendizado por reforço, e a partir de um feedback ali humano, introduzir necessidades de comportamento mais autônomos proativo. Ao longo do tempo aqui, foi incluído aprendizado como reforço humano. Então, as IAs elas foram melhorando a cada vez mais e a gente precisou trabalhar esses aspectos, né? Vou executar daqui a pouco o Lama aqui. Capítulo 2, a gente vai... Quando a gente fazer uma pesquisa, na verdade, a gente tem que entender um pouco o que? A ascensão dos agentes de IA, certo? A gente tem que definir o que são agentes de IAs e como difere os paradigmas de automação anteriores, como o RPA, né, que atualmente tem muitos projetos aí, eles não vão brigar assim. Então ele representa ali diferentes, esse RPA, né, representa diferentes agentes e os principais componentes que compõem a sua arquitetura, incluindo mensal dos sistemas e ferramentas de memória de dados. Mensal não, mensagem, né, do sistema, porque falhou aqui. Nós precisamos entender aqui também a necessidade de um orquestrador de IA. Por que a necessidade de um orquestrador de IA? Nós precisamos examinar o papel emergente, camada de orquestração. Vamos aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente melhorar a visualização. A gente precisa entender, examinar o papel dos emergentes das camadas de orquestração, aplicações baseadas em LLM. Então aqui a gente vai procurar nesse capítulo comparar orquestradores populares, descrever seus componentes que forneçam as orientações sobre como selecionar o orquestrador certo para a sua necessidade. Então a necessidade de orquestrar um orquestrador de IA é importante. A necessidade de memória e gerenciamento no contexto é importante também. A gente ter isso. Então a gente vai explorar os agentes. Os agentes a gente tem que entender que a gente pode explorar como funcionam os armazenamentos, recuperação, atualização de informações por meio de vários tipos de memória que eu falei, curto prazo, longo prazo, certo? Semântica. Então a gente vai ter que ali, juntamente com as técnicas de gerenciamento de janela, contexto, aproveitar os bancos vetoriais. É importante isso também, para a necessidade de memória gerenciar o contexto para que ele trabalhe bastante, né? A necessidade de ferramentas de integração externas. Então, explora como os agentes usam as APIs, banco de dados e serviços de terceiros para interagir com o mundo. Também aborda as chamadas assíncronas versus síncronas e como habilitar observabilidade por meio de monitores e registro de logs. É importante também. Também é importante, a gente vai criar um primeiro ali, né, um agente com LangChain, é importante.
Então a gente vai orientar aqui a criação de seus próprios aplicativos de agente, certo? Usando o LangChain. Então a gente vai ter ali incluindo 2 casos de usos práticos: assistente de comércio eletrônico e um agente para suporte ao cliente. Um projetinho aí que eu pretendo lançar. Se tiver tempo, né? Vamos lá. Aplicações de multiagentes. Temos como objetivo aqui explorar o que acontece quando vários agentes trabalham juntos. Então a gente tem que abordar ali, verificar, né? Aborda os padrões de projetos como bate-papo em grupo, coordenação de hierarquia de sequencial, apresenta orquestradores como LangGraph e AutoGen, né? Que orienta você à construção do seu primeiro sistema multi-agente. Então, aplicações de multi-agente, a gente tem que explorar esses conceitos para que a gente tenha um domínio também. Outro assunto também legal, orquestrando a inteligência. Então, projeto para protocolos de agentes de próxima geração, que vem aí, né? Apresenta os padrões de protocolos emergentes que a gente já sabe no mercado, MCPs, A2A, ACP, que visam definir a próxima camada web inteligentes para agentes interoperáveis, que é os VPS que estão utilizando aí, né? Serviços, tem muitos hoje em dia. Então aqui num outro assunto legal também, para finalizar, que é navegando pelos desafios éticos do mundo da IA. A gente tem que, após ter entender tudo isso, a gente precisa entender o aspecto ético, né? Ele vai destacar a importância crucial de projetar sistema de agentes de forma responsável. Então ele vai abordar aqui uma estratégia de avaliação, filtro de segurança, controle de custo, que eu falei, tem custo das implementações, mecanismo de proteção de sistemas com intervenção humana para garantir a implantação segura e agentes de IA autônomos. Isso é importante para a gente ter aqui uma noção de como a gente implantar uns multi-agentes IAs em uma grande, pequena, média empresa, ou já um projeto já que a gente tem esse entendimento que possamos ali gerenciar IAs, né? Os engenheiros, nós temos que ter esse conhecimento, é um pouco abrangente, e no momento ali claro, dependendo do processo de negócio da empresa, da forma que ela trabalha, possa implantar. Mas meu objetivo inicial, eu vou passar por esses aspectos, certo? Eu deixei aqui só cada capítulo que a gente precisa entender, mas temos que passar por esses aspectos. Mas eu vou trazer os vídeos. Meus vídeos vocês notaram que é um pouco cortando, né? Eu corto o vídeo, aí coloco um assunto mistificado, porque eu faço pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa e desenvolvimento, ela não abrange detalhadamente com um curso. Pesquisa e desenvolvimento é você vai no mestrado, você vai na universidade. O objetivo ali é você pegar conceitos, aqui a gente está pegando conceitos e começar a trabalhar ali na prática e associar esses conceitos aqui. A evolução do fluxo de trabalho da gente ia, né? Traçar transformações dos fluxos de trabalho com IA desde o final. Então precisamos levantar o contexto dessas interações. E é isso que faz pesquisa e desenvolvimento. A gente tem que ir na prática ali verificando, fazendo pesquisa, lendo artigos, entendendo e aí começar a trabalhar. Diferente do curso, né? De curso você vai tratar, você só tem uma visão pré-fixa. Hoje a maioria está fazendo já, você que já tem um conceito básico, é bom. Mas pesquisa e desenvolvimento já envolve a interação ali de trabalho, do mercado, e também aplicado ali no dia a dia que a gente possa resolver problemas, certo? Mas também é curso, aí tem vários conceitos. Então, esses são os assuntos as pesquisas que eu vou tentar fazer aí, lançando uns vídeos aleatórios. Se você quiser contribuir aí, eu vou deixar a chave Pix, certo? E pra gente entrar em contato, beleza?